E se o povo optava em ir trabalhar nas fábricas, é porque trabalhar nas fábricas era melhor, né, ou podemos dizer menos ruins, se olharmos pela ótica de hoje, do que trabalhar nos campos, que era a outra opção, trabalhar para os reis e para os amiguinhos dos reis, para Não é verdade, meu filho. Não é, mais uma vez, não é verdade. E as pessoas não foram trabalhar para as fábricas por opção. É porque não tinha mais como trabalhar no campo, não estava mais funcionando, não estava mais dando certo, havia uma série de problemas. É muito mais complexo do que simplesmente isso. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Se fosse simples assim, as pessoas jamais deixariam de trabalhar para o rei e seus amiguinhos, como você está falando. Porque não era ruim. Era ruim, quer dizer, não era ruim, era péssimo. Mas eles tinham lá a sua. Eu não sei se vocês sabem como é que funcionava isso, mas funcionava da seguinte forma: o cara cuidava da terra, ele tinha uma parte da produção da terra para ele e o resto ficava para o rei. Na verdade, a produção era toda do rei. Mas o cara não passava fome. O problema é que começaram a passar fome. Essa é a parte que você não está falando no seu vídeo. E eu acho importante que isso seja dito. O capitalismo surgiu por causa da miséria, por causa da fome, e é assim até hoje. A base do capitalismo não é a troca de mercadorias, não. A base do capitalismo é a acumulação de riqueza na mão de poucos e a miséria de muitos. aristocracia, né? Se eles optavam por isso, as pessoas a não trabalhar para ele. Não, os reis odiavam que isso acontecia, né? Foi opcional. A situação dos dias de hoje, mas se pegarmos alguns CAD, amanhã, daqui a um ano, fábricas comecem a se instalar nesses países, começam a empregar gente, começam a dar uma situação de vida melhor para as pessoas. Ao passar de 20 anos, vai ter muito socialista chorando, dizendo que as pessoas estão com más condições de trabalho. Observem bem o comentário que esse rapaz fez e observem bem essa foto. Eu não sei se meu mouse está sendo captado pelo meu capturador de tela aqui, mas olha só, olha o rosto desse menino. Esse aqui é uma que são crianças. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão trabalhando. Vocês sabem por que eles estão trabalhando? Por necessidade, por causa da fome, da miséria, não é por opção. Eu não estou comparando com a situação atual, não estou comparando com a modernidade, não. Olhem todos os rostos, isso aqui é outro, isso aqui não, isso aqui já parece ser mais velhinho. Isso aqui também é outra criança. E era assim que funcionava, o capitalismo explorava todo mundo, o capitalismo sempre foi o método da exploração, no pior sentido da palavra. E já que esse rapaz está falando de condições melhores, vamos considerar lá a China. A China é o novo milagre mundial do consumo. Né? A China é a maior potência do consumo. Agora vamos lá ver qual é a condição real de vida do chinês verdadeiro. Tem um outro vídeo de um outro rapaz aí falando que o salário médio na China é maior do que no Brasil. O que esse rapaz não deve saber é que o salário médio, média aritmética, ela tende a ser puxada pelos extremos. Isso significa o seguinte: por exemplo, a Apple tem uma fábrica lá na China, em Taiwan, se não me falha a memória. Um engenheiro da Apple que vai lá para Taiwan, ele vai ganhar muito dinheiro. Mas a peãozada que vai produzir o seu iPhone vai ganhar uma miséria. Só que o salário médio vai ficar alto. Por quê? Porque o salário do engenheiro puxa para cima. E como os salários mais baixos não tem força para puxar tanto para baixo, o salário médio vai ficar alto, o salário médio da China vai ficar alto. Outra coisa, eu não sei se ainda está assim, mas é um fato histórico também, isso foi noticiado, isso foi falado pelo mundo inteiro. A Nike, se não me falha a memória, ou a Nike, como é o nome da outra que fabrica, ou a Adidas, uma das duas fábricas empregava crianças. Empregavam crianças para fazer bolas de futebol. Isso é sabido, isso não é mentira, isso não é um fato inventado, isso é um fato histórico, verdadeiro. Tem muita gente dizendo que isso não aconteceu. Tem muita gente que diz que isso foi inventado. Não foi, é verdade. A China continua, não sei, hoje em dia não sei mais, mas até os anos 90 continuava na mesma situação que vocês estão vendo aí, crianças trabalhando em fábricas. Essa é a lógica do capitalismo. Esse é a verdadeira face do capitalismo. O capitalismo não é bom. Isso precisa ser muito bem esclarecido. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser socialista. Concordo, não precisamos. O que nós precisamos é ser capitalistas conscientes. Nós precisamos ter consciência de que o capitalismo não é bom para o trabalhador. E que o capitalista ganancioso e cruel se instalou no lugar só para obter lucros e extrair toda a riqueza de suas terras.
É fato, meu filho. É exatamente isso que acontece. E é assim que funciona. Você é jovem, tudo bem, não quer dizer que você não tenha capacidade de entender, mas eu tô com 52 anos, sou velho. Eu vi a nova ordem mundial, a globalização, e é exatamente isso que acontece. A globalização é excelente para o capitalista, porque ele explora a mão de obra do mundo inteiro, no lugar que for mais barata, explora a riqueza de todos os lugares do mundo e fica sempre com a melhor parte. Isso é verdadeiro. Realmente o capitalista é cruel. Vou repetir. Eu acabei de falar agora que a gente tem que lutar contra. A gente tem que ser um capitalista consciente. Eu não acho que tem que ser comunista, não, que eu acho que não dá certo. Já falei sobre isso. Mas dá para você lutar por condições de trabalho melhores. Dá para ser, no sistema capitalista, um sistema capitalista que seja menos cruel com o trabalhador. Mas para isso vocês precisam aceitar que o capitalismo não é bom. Enquanto vocês estiverem achando que o capitalismo é bom, que se você trabalhar você vai se dar bem, as coisas não vão mudar, isso não é verdade. Depois eu vou contar uma historinha para vocês. Mas os socialistas não enxergam tanto de vidas que foram salvas por causa daquelas empresas que se instalaram lá. Mas também os capitalistas não enxergam o tanto de vidas que se perderam por causa da miséria que o capitalismo precisa para existir. O capitalismo precisa desse mundo de criança com fome aí. Isso é fundamental para o capitalismo. Porque é disso aí que o capitalismo vive, é da miséria, é da exploração da miséria. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que todas essas crianças que estão vendo aí, não passassem fome. Vamos supor que eles crescessem e virassem jovens, adolescentes e adultos que não estão morrendo de fome. Vamos supor, então, que o capitalista chegasse lá para oferecer para eles um salário de fome, que é o que acontece em qualquer lugar do mundo. Eu pergunto, se todas essas crianças que vocês estão vendo aqui, todos esses menininhos, criancinhas, não estivessem morrendo de fome, tivessem como comer, tivessem uma vida normal, vocês acham que eles iam aceitar o salário de fome que é oferecido pelo capitalista? É nisso que vocês têm que pensar. Faz sentido, faz algum sentido defender o capitalismo quando a gente sabe que existem sim salários de fome, como aqui no Brasil, uma verdadeira escravidão branca. Vocês acham que essas pessoas, como o resto das pessoas do mundo, iam aceitar trabalhar para o capitalista se eles não estivessem na maior pobreza possível, na maior extrema necessidade possível? Essa é a base do capitalismo. Essa é a parte ruim do capitalismo que precisa mudar. O capitalismo vive da miséria. É um fato. Não dá para discutir sobre isso. As condições de trabalho elas foram melhorando por causa dos avanços tecnológicos e da automação, principalmente. Antes o trabalhador precisava trabalhar mais. Hoje em dia, com a ajuda dos muito mais. Se estivesse no poder naquela época, ou o rei, ou o presidente, ou qualquer outra. Se quem tivesse no poder naquela época, ou o rei, ou o presidente, ou qualquer outro parasita, se esse rei quisesse impor condições de trabalho comparável aos dias de hoje, né, condições mínimas de trabalho comparáveis aos dias de hoje, como salário X, transporte, alimentação, e EPI completo, que não sei o que, não sei o que lá. Se eles quisessem impor isso, as fábricas não conseguiriam se manter. As fábricas não teriam condições de pagar esses funcionários e dar todas essas condições sem obter prejuízo, né? Seria... Vocês estão vendo esse prato bonito aqui, ó? Carne, arroz, feijão, não sei o que lá, blá blá blá. Não vou nem falar de carro, Uber. Não vou nem falar disso, celular, não vou falar disso não. Só isso aqui, ó. Eu pergunto pra vocês. Quem é que pode fazer uma refeição dessas todo dia, ganhando salário mínimo? Não estou falando de histórica, não. Não estou falando de fatos históricos, não estou falando de atualidade. Essa é a lógica do capitalismo. Quem é que pode fazer essa refeição aqui todos os dias? Quem é que tem condição para isso? Ganhando salário mínimo. Tá? Ganhando salário mínimo. Quem é que consegue ganhar salário mínimo e fazer uma refeição como essa todos os dias? Pensem nisso. Se vocês não sabem, se vocês acham que eu estou exagerando, façam uma pesquisa. Perguntem para as pessoas que vocês conhecem. Perguntem quanto é que se gasta para comer isso aqui todo dia. Pergunta se dá para pagar um prato desse todo dia com salário mínimo. Isso não está nesse vídeo aí, mas deveria estar. E dar todas essas condições sem obter prejuízo, né? Seria totalmente insustentável naquela época.
A condição de vida do trabalhador mediano hoje em dia é infinitamente superior às condições dos próprios donos das fábricas daquela época. Não, senhor, lhe do engano, não é verdade. Havia donos de fábricas que eram muito ricos. As condições de vida podiam ser ruins porque não havia tecnologia, não havia avanços na medicina, não havia avanços na saúde. Podia ser ruim por outras questões, mas por questões financeiras de modo algum. Eles tinham tudo que havia de bom e do melhor. Tudo bem que o que havia de bom e do melhor na época podia não se comparar ao que tem hoje, mas dizer que as condições do dono de fábrica eram ruins é besteira. Né, no século XIX. E áreas que deixam tudo mais barato, que produz tecnologia de produtividade das trocas voluntárias, que deixam tudo mais barato, que produz tecnologia, né? E onde todos que participam, em suas percepções, na percepção de cada um, todo mundo sai sempre ganhando. Como assim todo mundo sai sempre ganhando? Vamos falar de novo de salário mínimo. O cara que ganha salário mínimo, ele tem carro? Ele pode ter carro? O cara que ganha salário mínimo pode comprar, que celular é esse aqui? É um Samsung, é isso? Não, é outro, não sei que marca é essa. Mas enfim, o cara que ganha salário mínimo pode ter um celular moderníssimo, da moda, pode, tem condição para isso. Não vamos esquecer que o capitalismo, a base do capitalismo, falando da parte do trabalhador, é o salário mínimo. Não é o cara que ganha 10 salários não, porque isso aí não é salário, quer dizer, é assalariado sim, mas não é a base. Ele já está no trabalhador, como ele falou, em mediano. Só que o trabalhador mediano, vamos considerar aqui no Brasil, quem é o trabalhador mediano? Quem é que ganha? Qual é o maior número de... qual é a maior quantidade de trabalhadores que há? São os que ganham salário mínimo? Ou os que são os que ganham 10 salários? Eu tenho certeza, posso dizer para vocês, sem medo de errar, que a maioria da população brasileira ganha por um salário mínimo, no máximo 2. O salário mínimo hoje em dia é R$ 937 aqui no Rio de Janeiro. Dá mais ou menos R$ 1.800. Um pouco mais de R$ 1.800 para 2 salários. Acontece que eu desafio qualquer um procurar emprego no Rio de Janeiro. Estou falando do Rio de Janeiro, que é um estado que eu conheço, mas isso serve para o Brasil inteiro. Eu desafio qualquer um procurar emprego para ganhar R$ 1.800. Eu duvido vocês encontrarem. Eu pergunto, como é que você vai comprar esse celular aqui, esse carro aqui da Ford, ganhando salário mínimo? Ou ganhando 2 salários mínimos, ou ganhando R$ 2.000 por mês. Como que você vai fazer isso? Pagando aluguel, tendo que comer. Então, dizer que todo trabalhador médio tem todas as vantagens do capitalismo também é outra mentira, não é verdade. Mentira não, desculpe, meu jovem. Não é mentira não, é mais um engano. Você está equivocado novamente. Todas as pessoas visam o lucro no ato da troca. Se você compra alguma coisa, né, está mandando uma mensagem mais do que o dinheiro que você está pagando por aquela. Comprando te vale mais do que o dinheiro que você está pagando por aquela coisa. E com o trabalho é a mesma coisa. Quando você aceita trabalhar para alguém, você está mandando essa mesma mensagem de que o dinheiro, só que é o contrário, né? Que o dinheiro que você recebe vale mais do que o seu tempo, o seu esforço. De novo, vamos voltar àquela questão. Por que as pessoas aceitam trabalhar ganhando tão mal? É porque elas acham mesmo que o trabalho delas vale tão pouco? Ou é porque elas não têm opção? Pensem nisso. Por que o salário mínimo de R$ 937 que não dá para sobreviver com ele? Por que as pessoas aceitam? É porque elas realmente acham que o seu trabalho vale tão pouco? Ou é porque elas não têm a menor condição de escolha? Essa é a parte ruim do capitalismo. De novo, o capitalismo impede, não permite que as pessoas realmente se livrem da pobreza. Você pode até conseguir combater a pobreza com salário, mas deixar de ser pobre nunca. O capitalismo não pode viver num país que não tenha pobres. O capitalismo não funciona, não funcionaria, ele nem começaria, ele nem teria começado se as pessoas não tivessem passado fome. O capitalismo não se sustentaria nos dias de hoje se não houvesse condição de miséria. Vou repetir, né? Não é questão do capitalismo, agora eu falei bobagem, não é o capitalismo em si, é a forma como o capitalismo funciona. Poderia haver capitalismo sim, sem dúvida, mas não nas condições que é hoje em dia. E é disso que eu estou falando. Não estou falando que o capitalismo todo é ruim. Eu estou falando que da maneira como ele funciona é ruim. E não é só aqui no Brasil, não.
Tem alguns lugares no mundo, a gente pode falar dos Estados Unidos, que parece que funciona bem. Eu li ontem sobre isso. E o nível de pobreza lá é algo em torno de 13% da população. Então, tudo bem, eles acharam uma solução. Mas mesmo lá, quem não se lembra aí, ó, procura saber aí da crise de 2011, crise financeira de 2011, crise dos bancos nos Estados Unidos. Procure saber quanta gente quebrou, quanta gente se matou, quanta gente, enfim, a desgraça que foi essa crise, e pensem se ela não é exatamente o retrato do capitalismo.